Boa noite. É realmente uma alegria verificar como aquela conversa, aquela semente que estava sendo plantada, transformou-se numa árvore frondosa, com frutos alpinos. O resultado daquilo que se vai fazendo ao longo da existência. O tempo, ele é o grande mestre que mostra sempre o resultado das nossas escolhas. Como o advogado escolheu o trabalho do bem, ele está colhendo agora os resultados do trabalho que ele vem realizando. Isso está acontecendo com todos nós. A plantação está sempre em nossas mãos. As sementes para serem lançadas. São escolhas que fazemos. E todas as escolhas têm consequências. O importante é que, quando as consequências chegam, nós podemos fazer outras escolhas, retificando caminhos e prosseguindo sempre nesse abençoado jornadear que é a encarnação, a grande oportunidade que nós temos de crescimento e desenvolvimento. Mas falar sobre o mundo espiritual, temos que falar de algo que o homem vem descobrindo desde há 2 milhões de anos atrás. Porque foi quando as primeiras comunicações mediúnicas vieram atingir o ser humano, quando ele ainda estava nos primórdios da consciência, nos primórdios da construção do ego, quando o inconsciente criava gradualmente a capacidade de se ver em termos de consciência. O inconsciente despertava uma ponta de si para a consciência. O princípio inteligente, depois de passar por milhões e talvez bilhões de anos na construção de um veículo que lhe possibilitasse apresentar aquilo que é a sua qualidade intrínseca, que é a inteligência, ele conseguiu elaborar um sistema nervoso que proporcionava a que esta inteligência alcançasse a capacidade da consciência de si mesmo. E no momento em que ele ainda estava acordando e se via pressionado por todos os meios, se via pressionado pelo ambiente, os vulcões que aconteciam, as grandes chuvas que eram torrenciais. Hoje nós não temos nem 1/1000 da quantidade, da qualidade e da forma das chuvas que ocorriam, as variações imensas de tempo. Por quê? Porque o espírito está sempre sendo colocado a duras provas, porque é necessário. Sem desafios ninguém cresce. Paraíso é o inferno, paraíso é morte. É preciso que haja sempre um desafio. E esse desafio estimula. Todo aquele que teme a crise teme o crescimento. E o ser humano, ou o espírito, que estava encarnando ainda no Deobar da consciência, ele era testado de todo jeito. Ele era forçado, porque a natureza era rude, era inclemente. Os animais eram mais fortes do que ele. O tigre de dente de sabre, o mamute, o rinoceronte lianoso, as grandes feras do Pleistoceno o atacavam de todo lado. E ele ainda incipiente se batia de um lado para o outro. E diante da natureza, ele começava a se espantar. E o seu espanto buscava respostas, e as projeções do inconsciente coletivo vinham gradualmente lhe dando condições de se projetar para fora, naquilo que se chama participação mística com a natureza. Para o homem primitivo, até bem pouco tempo
tempo, aliás, até os princípios do iluminismo, não havia uma grande separação entre o seu mundo psíquico e o mundo exterior. Havia, sim, uma continuidade. O mundo externo e o mundo interno se confundiam. Por isso ele começa no seu medo imenso diante dos vulcões, dos terremotos, das grandes glaciações, das secas violentas que o destruíam, das doenças que se abatiam sobre eles, porque as doenças que nos são comuns se abatem sobre a natureza, sobre os animais, os acidentes que ocorrem conosco ocorrem com os animais. E isto é o quê? É uma forma de levar cada vez mais o espírito a tomar um impulso para diante, a projetar as suas potencialidades, a atualizar essas potencialidades. E o homem primitivo, ele foi faceando todas as dificuldades e começou a imaginar que havia algo além dele, porque quando ele se debruçava para beber água, ele se via refletindo: o que é isso? Que ser é esse que está do outro lado? E ele metia a mão e a figura desaparecia, e ele se olhava e via o companheiro, olhava para o companheiro, olhava para a água. Nós temos um duplo, sem dúvida. E quando ele sonhava, ele viu o companheiro que o dente de sabre comeu, ou o filho que desapareceu um dia nos braços de uma fera qualquer. E conversava. Mas não é isso só, para dizer Ernesto Bozano. Vão acontecer outros fenômenos. Os fenômenos mediúnicos. Fenômeno de efeito físico, que é o fenômeno mais básico. Por quê? Porque os seres primitivos estão muito ligados ao físico. Livro dos médios, eu não estou falando novidade para vocês. Fora a inspiração, a mediunidade de efeitos físicos é a mais corriqueira. Infelizmente, a menos usada e procurada hoje em dia. Infelizmente. Porque existem muitas ideias absurdas no nosso meio a esse respeito, como se nós não precisássemos mais de determinados fenômenos. Aliás, isso aconteceu com o cristianismo. Enquanto haviam fenômenos, o cristianismo estava crescendo. Até que um dia os cristãos resolveram que os fenômenos não eram necessários. Sabem por quê? Porque os espíritos que se comunicavam contraditavam os chefes. E nós estamos indo nesse mesmo caminho, gradativamente. No Brasil, os grandes fenômenos estão morrendo e nós ficamos com uma muito precária comunicação psicofônica e psicográfica orbicular. Infelizmente, isso vem ocorrendo e muitos de nós não estão abrindo os olhos para isso. Infelizmente. Mas as comunicações variadas começaram e o homem foi descobrindo gradualmente pelas manifestações dos espíritos que a vida continuava. Não era apenas o espelhar-se na água, havia realmente um duplo. Ele era espírito e ao morrer a consciência continuava. E há 200 mil anos atrás ele começa a enterrar os seus mortos. Os arqueólogos, eles têm encontrado grandes sepulturas do período neandertal que dominou toda a Europa, saindo da África, porque todos nós somos afrodescendentes. A nossa Eva é negra, é africana. Somente as mentalidades tacanhas ainda se acham arianos puros. Não existe. Todos nós, espíritos hoje habitantes no globo, temos um pé na África. De lá viemos com muito orgulho e devemos cultivar esse orgulho. O homem do Nidardal dominou a Europa e começou a enterrar os seus mortos, e a opinião unânime entre os historiadores que isso demonstra uma ideia da imortalidade da alma, porque ele enterrava os mortos com armas. Ele enterrava os mortos com roupa, com comida, com instrumentos. Para quê? Para que guardasse na sepultura
não para continuar na outra existência. E isso vai nos dando a ideia de que se havia uma outra existência, havia um outro mundo. E de lá para cá, as nossas descrições do outro mundo têm variado. Para os índios americanos são os eternos campos de caça. Para os celtas eram os campos de gelo, onde havia muitas focas, muitas baleias, como também para os esquimós ainda é assim. Naturalmente, para os povos saarianos antes do Islã, sem dúvida nenhuma, não era um deserto o mundo espiritual, mas um imenso oásis, com tudo aquilo que falta no deserto. As religiões antigas sempre falaram de localidades no mundo espiritual. A epopeia de Gilgamesh vai falar sobre locais, sobre mares, sobre rios, sobre cidades, sobre lugares onde moravam os deuses e locais para onde iam as almas dos mortos. Os hebreus, que tinham uma visão muito limitada do além-túmulo, achavam que havia apenas a existência do Sheol, para onde as almas iam, mas essas almas, à semelhança do pensamento dos gregos, não tinham vivência nenhuma, eram meras sombras, não importavam os feitos desta existência, simplesmente viviam um estado sombrio, sem nenhuma vantagem. Quem já leu a Ilíada e a Odisseia verificará como o Hades era a região da eterna sombra. Quando os heróis descem ao Hades, vão ouvir de um Aquiles, por exemplo, do ídolo de Aquiles, que preferiam: eu preferia ser o menor dos meus servos do que ser um imperador no Hades. Uma região de absolutamente sofrimento, não, um verdadeiro limbo, onde não se sentia quase nada. Depois os orfídeos vieram e deram uma ideia: não, existe uma região de alegria, a famosa Ilha dos Bem-aventurados, e depois de um Isaías vai surgir entre o povo hebreu a noção de um céu, e começa uma ideia de que após a existência haviam as recompensas ou os castigos para aquilo que foi realizado na terra pelo indivíduo enquanto ele estava vivendo entre nós. Os gregos, além do Hades, tinham o Tártaro, para onde iam as almas piores. E mais tarde o cristianismo vai copiar esta imagem. As palavras de Jesus a respeito da Geena, que se refere, na verdade, ao Ge-Ben-Hinnom, o vale dos filhos de Hinnom, que é o vale que cercava Jerusalém por um lado, enquanto o vale do Cedron do outro, e o vale do Tiropeon cortava pelo meio, já que Jerusalém está sobre 4 morros, sobre 4 montes, onde foi erguido. Hoje não já existem mais, porque foi tudo aterrado, na verdade. Mas no vale do Ge-Ben-Hinnom, o vale dos filhos de Hinnom, havia a grande lixeira. E na lixeira o fogo era permanente, porque o gás metano mata. Então o fogo estava ardendo ali. A Geena de fogo é uma transliteração para o grego da expressão vale dos filhos de Hinnom em fogo. Mas isso foi tomado ao pé da letra. Isso vem se propagando ao longo do tempo. Apesar disso, nós vemos na Índia uma concepção sobre o mundo espiritual muito diferente.